Assim sendo, querido amigo, prezada amiga, gostaria de convidá-lo a si, neste momento, para que abramos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 18, e é ali que nós vamos encontrar hoje o tema da nossa meditação espiritual. O título da nossa palestra, aqueles que nos acompanharam no domingo, lembram-se que foi mencionado que hoje estaríamos a falar sobre um sábio conselho. E nós vamos então no capítulo 18 encontrar este conselho de grande sabedoria que para você e para mim pode ser também de grande utilidade. Por isso, esteja atento e vamos ver o que é que a Bíblia tem para nós neste momento. E gostaria então de começar por ler o verso 1, Êxodo, capítulo 18. O verso 1 diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele a enviara, com os seus filhos, dos quais um deles se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro chamava-se Eliezer, porque disse: O Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Vamos aqui parar um instantinho e vamos analisar um pouquinho o contexto. Jetro, diz-nos a Bíblia, juntamente com a sua família, morava na região de Midian. Ora, a região de Midian estava localizada muito próximo do Monte Horebe, que também era conhecido como Monte Sinai. A esta altura, em que a narrativa do capítulo 18 nos conta, o povo de Israel estava já muito perto do Monte Sinai. E isto quer dizer que, na realidade, Moisés e a sua família estavam relativamente próximos. O povo de Israel estava acampado numa área onde habitualmente o próprio Moisés costumava levar os rebanhos do seu sogro para serem apacentados. Portanto, estariam talvez a algumas poucas horas de distância com uma caminhada pelo deserto. E agora então, é por esta razão que Jetro sente que era propício o fato de levar ao seu genro a filha e os seus 2 netos, porque certamente Jetro entendia que o seu genro era alguém que estava neste momento saudoso de se encontrar com a sua família. E isto talvez seja alguma coisa que muitos de nós possamos entender, porque estamos saudosos de estar com os nossos familiares desde o tempo em que estas restrições sanitárias se impuseram. Quem sabe existem maridos que, por conta dos seus trabalhos, das suas profissões, há algum tempo já não podem abraçar suas esposas, ou esposas que, pelo seu trabalho, por medidas de proteção, também não podem estar com os seus maridos, filhos, netos, avós, tios, enfim, pessoas que por circunstâncias pandêmicas têm sido privadas da alegria de estarem uns com os outros. E aqui vamos encontrar justamente Moisés nesta mesma situação. Por várias semanas, por vários meses, provavelmente, ele tinha estado longe da sua esposa, e aqueles dias, aquelas horas, pareciam intermináveis, sem poder gozar da alegria de estar com aqueles a quem ele amava. E a Bíblia diz-nos que Moisés, que se casara com Zípora, tinha tido com esta mulher, filha do próprio Jetro, um par de filhos, que se chamavam Gerson e Eliezer. Mas os nomes na Bíblia são muito significativos e é sempre útil nós entendermos um pouquinho do significado dos nomes, porque os hebreus e os povos semíticos, de um modo geral, davam grande importância aos nomes e procuravam, inclusive, viver de acordo com os valores que estes nomes significavam. Jetro é um nome que nós vamos encontrar várias vezes atribuído ao sogro de Moisés, mas ele era conhecido também por um outro nome, que provavelmente era o seu nome pessoal, nome de Reuel. Reuel quer dizer amigo de Deus. Jetro, por outro lado, embora seja um nome atribuído a este homem, mas Jetro talvez fosse um título honorífico, porque Jetro quer dizer a excelência. E desta forma, então, provavelmente, este homem que tinha se tornado o sogro de Moisés, era dito aqui que era um sacerdote em Midian. Os midianitas, embora fossem um povo que durante algum tempo tivessem estado envolvidos com o paganismo, mas certamente havia uma parte deste mesmo povo, porque os midianitas eram também descendentes de Abraão. Você deve conhecer que após a morte de Sarai, ou de Sara, Abraão casou-se com uma senhora chamada Quetura, com quem teve filhos, e estes filhos, estes descendentes, vieram
justamente a dar origem ao povo midianita. Há uma parte desta família acabou por manter-se ou afastar-se dos caminhos do Senhor e tornou-se politeísta, tornaram-se pagãos. Mas uma outra parte desta família acabou por continuar adorando ao Senhor, e certamente a família de Reuel, porque este era sacerdote em Midian, eram daqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, e foi com esta família em quem Moisés encontrou um lar, um lugar de acolhimento, vindo a casar-se, portanto, com uma das suas 7 filhas. É interessante percebermos ainda a respeito dos significados dos nomes dos filhos de Moisés. Gerson quer dizer banimento ou afastamento. E Moisés deu este nome ao seu primogênito, provavelmente porque ele sentia-se triste pelo fato de ter sido obrigado a fugir do Egito, a afastar-se da sua família de sangue e, sobretudo, afastar-se do seu povo. Os primeiros anos de Moisés em Midian devem ter sido um período triste, porque ele deve ter sentido o fracasso de ver frustrado o sonho que ele provavelmente havia acabado por acalentar no seu coração. Moisés, de alguma forma, tinha crescido acreditando que haveria de ser o libertador de Israel do Egito. E pensava que isto poderia acontecer da forma que facilmente qualquer pessoa poderia imaginar nas condições da vida de Moisés. Ele tinha ido parar na corte egípcia, tinha se tornado um príncipe do Egito, e nada mais lógico pensar do que um hebreu que, por uma série de circunstâncias, alvo da providência divina, tinha chegado à corte egípcia, vindo a tornar-se ele mesmo também um herdeiro ao trono do Egito, pudesse usar pela força da política, pela força da sua autoridade enquanto monarca, a autoridade e o poder para libertar o povo de Israel. Mas é interessante nós percebermos aqui uma coisa. Muitas vezes, quando nós olhamos para estas circunstâncias da vida, ficamos com a sensação de que inicialmente parece que está tudo encaminhado da forma certa, mas Deus ainda assim consegue ter planos diferentes. E o plano de Deus era que Moisés efetivamente fosse o libertador do povo de Israel, mas não que fosse o libertador por autoridade que lhe fosse imposta. E era necessário que o processo de libertação do povo hebreu do Egito fosse algo que resultasse da pura manifestação do poder e da autoridade divina. É interessante que nós vamos encontrar ainda na história do povo de Israel um outro aspecto muito interessante, também relacionado com este mesmo conceito. O próprio nome do sucessor de Moisés, Josué, é trocado com o intuito de deixar muito claro quem havia sido efetivamente o libertador e o salvador da nação israelita. Mas sobre este assunto nós vamos falar mais adiante. Mas, voltando agora aos nomes dos filhos de Moisés, chegamos, portanto, a Eliezer. E Eliezer, por ser mais novo, provavelmente nasceu há alguns anos, já depois de Moisés se ter implantado na comunidade de Midian. E ali, então, quando este filho nasceu, espiritualmente é bem provável que Moisés já estivesse a viver uma nova fase na sua religiosidade, na sua conexão com o Senhor. Ele vai dar ao seu filho o nome de O Senhor é ajudador. É isto que significa Eliezer. Eli é um diminutivo do nome de Deus, Elionai ou Elianai, ou Elohim também, e Ezer tem que ver com ajuda. E agora então reparem numa coisa, que Moisés, ao dar estes nomes aos seus filhos, nós percebemos aqui também a forma como Deus vai trabalhando com o seu servo, ajudando-o a compreender a sua providência na vida, na sua existência, na sua caminhada existencial. E desta forma, então, nós percebemos que, à medida que as circunstâncias e o tempo vão passando, o Senhor também está a trabalhar no coração de Moisés, ajudando-o a curar as suas feridas, a abandonar as suas mágoas, as mágoas do passado, para que ele agora pudesse estar em condições de ser o grande líder que Deus esperava que ele viesse a tornar-se. Mas esta liderança havia de ser resultado de um processo de humildade e de mansidão. Não de exaltação, não de demonstração de poder humano ou de capacidade política, não. Isto haveria de ser justamente forjado na calma e na tranquilidade do deserto. Era na solidão daquelas regiões inóspitas
da área de Midian e das proximidades do monte Sinai, que Deus haveria de trabalhar o coração de Moisés. Mas nem tudo estava concluído. Quando Moisés, aos 80 anos, é chamado para ser o grande líder, ele estaria, na verdade, a ser trabalhado dia a dia para vir a crescer espiritualmente. E você, querido amigo, talvez ao olhar para as últimas semanas da sua vida, os últimos meses da sua existência, deve ter pensado que muita coisa você aprendeu com o Senhor. Talvez dos momentos de oração, talvez dos momentos de estudo da Bíblia, você tenha tirado grandes insights, tenha contemplado grandes vislumbres do caráter de Deus. Mas há uma coisa importante que o Senhor quer que você e eu entendamos. É que em quaisquer circunstâncias, Deus sempre tem muito mais coisas para nos mostrar, muito mais níveis elevados para nos ajudar a conhecer e a compreender. É por esta razão que Paulo, um dia, ao escrever aos Filipenses, haveria de dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E o que Paulo estava aqui a dizer quando escreveu aos Filipenses, não estava a dizer que abandonava para trás os fracassos, que deixava para trás as coisas menos boas, não. A vida de Paulo, àquela altura, era uma existência cheia de vitórias, cheia de experiências de grande vitória, de grande poder pelo Espírito Santo. E Paulo estava a viver um momento vertiginoso em termos de espiritualidade. Contudo, ele sabia que o Senhor ainda tinha muito mais coisas para lhe mostrar, ainda tinha experiências muito mais intensas e vibrantes para o conduzir. E esta é a vivência, ou esta é a experiência que qualquer cristão pode esperar ter. Você, querido amigo, acredite que se você está deslumbrado com aquilo que o Senhor lhe tem revelado, com os bons momentos de oração que você tem vivido e tido através destes últimos tempos de comunhão com Deus, acredite, Deus ainda tem muito mais para si. Deus ainda tem muito mais coisas para lhe mostrar. Mas o texto vai continuar dizendo o seguinte, estamos agora já no verso 5. E vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os seus filhos e com a sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, aonde se tinham acampado os israelitas, disse a Moisés: o teu sogro, Jetro, vem a ti com a tua mulher e com os teus 2 filhos. E então saiu, diz a Bíblia, no verso 7, saiu Moisés ao encontro do seu sogro e inclinou-se e beijou-o e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. É interessante que Moisés, embora fosse o líder de uma significativa nação que estava agora caminhando pelo deserto, ele ainda assim tem uma atitude de profunda humildade diante do seu sogro. Ele ajoelha-se, ele mostra a reverência por aquele homem que era um ungido de Deus. Isto ensina-nos uma lição muito importante, que não importa quão alto você tenha subido na sua vida, quão memoráveis sejam as suas realizações profissionais, quão tremendas tenham sido as suas consecuções académicas ou intelectuais, querido amigo, há uma coisa muito interessante que eu vi há alguns anos atrás de uma pessoa que muitos de nós conhecemos e temos apreciado a sua trajetória profissional e os seus livros. Dizia o Dr. Ben Carson que ele tinha o hábito de tratar bem todos os funcionários dos hospitais onde ele trabalhava, porque, dizia ele, eu acompanho-os na minha ascensão profissional, mas provavelmente um dia, se vier por aí abaixo, eu vou encontrá-los também. Nunca nos fica mal, queridos amigos, nós sermos pessoas que respeitemos e que valorizemos os outros, até porque cada pessoa, não importa o estatuto social que tenha, não importa o nível académico que possua, qualquer pessoa sempre terá muito a nos ensinar. Tolo e arrogante é aquele que acredita que existem pessoas com quem ele não tenha nada a aprender. Por isso, querido amigo, desta experiência de Moisés, aprendemos uma belíssima lição. A lição da humildade, da reverência para com os outros. Paulo haveria de dizer também, ao escrever aos Romanos, que nós devemos preferir os outros em honra a nós mesmos.
E quando nós somos capazes de nos relacionar com as outras pessoas, valorizando as suas virtudes, reconhecendo nelas as suas capacidades, tendo a consciência de que todas as pessoas têm defeitos, sem nenhuma falsa fantasia a respeito de que vamos encontrar na igreja pessoas perfeitas. Mas, querido amigo, desafio a isso. Admire e aprecie as pessoas com quem você convive, pelas virtudes que têm. Admire-as pelas qualidades que elas possuem e que você ainda não tem. Dessa forma, você poderá, de alguma maneira também, vir a tornar-se uma pessoa melhor, reconhecendo nos outros aquilo que eles têm de virtuoso, aquilo que eles têm de bom. É interessante que a Bíblia diz, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E esta promessa não tem apenas uma componente futura, tem uma componente presente também. Quando você e eu temos a capacidade de olhar para o nosso irmão e de o apreciar pelas suas qualidades, pelas coisas boas que ele possui, de alguma forma nós seremos capazes de ver, apesar do pecado, as virtudes celestiais que estão presentes no coração desta pessoa. Por isso, que o Senhor nos ajude a sermos este tipo de pessoas, que amemos os outros pelas suas qualidades, que sejamos capazes de as valorizar por aquilo que elas têm de exemplar a nos ensinar e que deixemos de lado, por vezes, aspectos menos positivos, porque defeitos, enfim, infelizmente todos temos. E só na graça de Deus é que um dia estes defeitos poderão ser abandonados e trabalhados pelo Espírito Santo. Mas o texto vai continuar dizendo que, na conversa que Moisés e Jetro tiveram, verso 8 diz: Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel. Todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão do faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. E depois o verso 11 diz: Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque as coisas que se ensoberbeceram, os sobrepujou. E então tomou Jetro, seu sogro, a Moisés Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e viu Arão e todos os anciãos de Israel para comerem com pão que o sogro de Moisés apresentou diante de Deus. E desta forma, então, vemos interessantemente a declaração que Jetro faz. Ele diz: Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Alguns comentaristas olham para este versículo 11, e dizem: bom, estão a ver, Jetro, ele era pagão, ou pelo menos era praticante de uma religião politeísta, porque ele diz: agora vejo que Deus realmente é superior a todos os deuses. Há aqui uma coisa muito importante, querido amigo. Primeiro, Moisés certamente não se associaria de uma forma tão próxima a uma família que não fosse verdadeiramente fiel ao Senhor. Segundo, nós podemos entender que esta afirmação de Jetro não tinha que ver com o fato de que ele estava a fazer uma constatação diante de algo que fosse, diríamos assim, desconhecido para ele, mas ele estava simplesmente a reconhecer mais uma vez a grandiosidade de Deus e a dar-se conta de uma prova inequívoca que o Deus a quem ele amava e a quem ele servia como sacerdote, efetivamente era um Deus que estava acima de todas as divindades que pudessem povoar a mente dos homens. E, desta forma, a terceira ideia associada a compreensão deste versículo é que Jetro, ele vai oferecer um sacrifício. Ora, Moisés e Arão, sendo eles adoradores do Deus vivo, jamais poderiam participar de um ritual que fosse executado por alguém que fosse um pagão. E, à semelhança de Jetro, nós encontramos na Bíblia outro personagem dos tempos de
Abraão, que era Melquisedeque, que era o rei de Salém. E desta forma também Melquisedeque, diz-nos a Bíblia, que ele também era sacerdote, embora não fosse sacerdote do Deus vivo, sacerdote de Jeová, embora não fosse da descendência ou da ascendência abraâmica. E desta forma, então, nós percebemos que Moisés, ele participa deste momento de adoração com o seu sogro Jetro. Mas acontece no verso 13 algo que, depois daquele momento de convívio entre Moisés, Jetro e a sua família, diz o verso 13: aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e este estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. E vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ali se fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até à tarde? E então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. E aqui, queridos amigos, imaginem a situação. Moisés andava sobrecarregado. Talvez muitos de nós estejamos a viver uma situação semelhante. Muitas pessoas viram nestas situações da pandemia e na experiência do teletrabalho, como aconteceu com muitas pessoas, uma realidade profissional diferente. Não precisamos sair de casa para trabalhar, porque podemos trabalhar a partir de casa com os recursos tecnológicos que temos hoje ao nosso dispor, e muitas pessoas imaginaram que isto talvez lhes facilitasse a vida. Mas a verdade é que ao final de poucas semanas, ao final de alguns meses, todos nós estávamos a perceber que, estando em casa, estávamos mais cansados do que se tivéssemos, por vezes, que sair para trabalhar. E muitos de nós começámos a perceber que o trabalho, ele se misturava com todos os aspectos da nossa vida, fazendo com que nós passássemos mais horas ao computador, passássemos mais tempo em reuniões, em teleconferências, passássemos envolvidos com mais atividades, porque estamos em casa e podemos então, desta forma, trabalhar por mais horas consecutivas. Eu posso vos dizer, em certo sentido, que esta acaba por ser, em grande medida, a minha própria realidade. Ao final de várias semanas, percebo que o trabalho acaba por ser mais cansativo. Não é um trabalho tão físico, mas é emocional e psicologicamente mais desgastante. E sabem, queridos amigos, esta era exatamente a situação de Moisés. Desde manhã até à tarde, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Eu fico a imaginar que as pessoas estivessem à porta da tenda de Moisés. Mal ele se levantava, mal dava tempo de ele se pentear, e as pessoas já estavam ali com queixas, com problemas, com assuntos para que Moisés tratasse. E ficava assim o dia inteiro. E era um e outro, e Moisés tratava de uma pessoa e via a fila longa ainda. Ele resolvia um assunto e via que tinham surgido mais 3 ou 4 pessoas que se tinham posto na longa fila que já estava diante dele. E provavelmente havia pessoas que, chegando ao pôr do sol, tinham que voltar para a sua própria tenda sem verem o seu assunto resolvido, porque Moisés não conseguia atendê-los. E agora reparem no seguinte: Moisés, que tinha recebido a sua esposa e os seus filhos para estarem com ele, não tinham agora tempo para desfrutar da presença e da companhia do pai, do marido. Provavelmente Moisés, quando chegava à sua tenda para dormir ao final do dia, estava tão cansado que mal tinha tempo, ou disposição, ou até motivação para conversar com a sua esposa. E agora, queridos amigos, Jetro, um homem sábio, um homem de capacidade especial, vai olhar para aquela situação e vai dar a Moisés uma sugestão extremamente interessante. E nós encontramos essa sugestão no verso 21. Jetro diz a Moisés: tu escolhe dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre o povo como maiorais sobre 1000, maiorais sobre 100, maiorais sobre 50 e maiorais de 10. Desta forma, ao Moisés escolher um grupo de pessoas que o pudesse ajudar nas tarefas jurídicas, nas questões administrativas, ele poderia assim estar a supervisionar estas pessoas, estar mais livre para aquele que era verdadeiramente o seu trabalho, que era interceder pelo povo, que era
acompanhar espiritualmente este povo naquelas que eram as suas necessidades e não estar a resolver problemas sobre quem é que tinha estendido a sua tenda um pouquinho mais sobre a tenda do outro, quem é que tinha de alguma forma estado a rasgar o sobretoldo da tenda do vizinho, quem é que tinha roubado isto ou aquilo de outra pessoa. Estes assuntos poderiam ser tratados por outras pessoas. Mas há aqui um aspecto interessante. Moisés, ele tinha sido um herdeiro do trono do Egito. E no Egito existiam oficiais que tinham a função de juízes. Por isso, a imagem de um juiz, de um oficial que pudesse trabalhar numa estrutura hierárquica para administrar as situações da nação, não era uma realidade desconhecida a Moisés. Ele estava muito bem familiarizado com a extensa estrutura de oficiais que o Egito tinha, oficiais de Estado que o Egito possuía. Por isso, ele provavelmente, a razão pela qual não tinha implantado ainda este sistema é porque talvez Moisés pensasse que os israelitas, por serem um povo um tanto ignorantes, embrutecidos por décadas de escravidão, não estivessem habilitados a poder realizar o trabalho para o qual Moisés pudesse precisar deles. Mas o conselho de Jetro, no verso 21, é extremamente interessante, porque ele vai dizer, escolhe homens capazes. E qual era, diríamos assim, quais eram os critérios para considerar alguém capaz? E o verso 21 diz, primeiro, que sejam tementes a Deus. Sabem, meus amigos, muitas vezes nós olhamos para pessoas e avaliamos as suas capacidades pelos títulos académicos que tenham. Mas há uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Uma pessoa não vale pela quantidade de diplomas que tenha conseguido na sua vida. Na realidade, a espiritualidade de alguém não está associada aos títulos académicos que possua. O mais importante para Deus não são as realizações académicas que alguém tenha, mas sim a sua disponibilidade para se deixar usar. Ellen White, ela escreveu uma vez o seguinte no livro, peço desculpa que esqueci-me agora por instantes, mas já vos digo, no livro Ciência do Bom Viver, na página 159, Ellen White escreveu certa vez o seguinte, não pode haver limite à autoridade, não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Queridos amigos, mais do que capacidades profissionais ou títulos académicos, Deus espera que nós tenhamos um coração que lhe seja temente, um coração que seja disponível à sua ação. Eu já tive a oportunidade de, ao longo da minha vida, encontrar pessoas simples, pessoas com poucas capacidades académicas ou com poucas habilitações académicas, fazerem coisas impressionantes. Alguns dos maiores evangelistas que eu já tive a oportunidade de conhecer não eram pessoas que tivessem passado por um curso teológico. Não estou a dizer que um pastor ou que um obreiro na causa de Deus deva ingressar no ministério sem ter formação académica adequada. Estou a dizer, sim, que mais importante do que a formação académica é a disponibilidade de cada um de nós poder fazer do Senhor o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa existência. Mas Jetro continua dizendo que estes homens capazes sejam também homens de verdade. E a expressão aqui, homens de verdade, não tem que ver com a masculinidade, mas sim com a capacidade de serem leais àquilo que é certo, àquilo que é verdadeiro. Pessoas que estejam habituadas a falar a verdade com os outros e falar a verdade consigo mesmos. E isto pode parecer uma redundância, pode parecer caricato, mas, querido amigo, pense bem. Você fala sempre a verdade consigo mesmo? Querida amiga, você tem sempre uma atitude absolutamente honesta consigo mesma? Quando você tenta dizer aos outros aquilo que está a pensar ou aquilo que está a sentir, você não camufla por vezes os seus sentimentos e as suas emoções? Quantas vezes as outras pessoas parece que veem melhor aquilo que nós estamos a viver do que nós mesmos?
Quantas vezes as pessoas passam por nós e perguntam: então, está tudo bem? E nós dizemos: está tudo bem, mas parece que existe uma nuvem cinzenta de tempestade sobre nós. E todas as pessoas veem que nós não estamos bem. Exprimimos-lo pelas feições, pelo tom de voz, pelo olhar distante e fugidio. E todas as pessoas percebem que não está bem, mas só nós é que não conseguimos perceber isto. E tentamos mentir para os outros dizendo que está tudo bem, mentindo primeiramente para nós mesmos. Sabem, estes homens deveriam ser pessoas honestas, pessoas que estivessem familiarizadas com a verdade. Mas há um outro aspecto interessante que Jetro vai destacar aqui. Ele vai dizer que sejam tementes a Deus, homens de verdade, mas pessoas que aborreçam a avareza. Pessoas que não sejam gananciosas, pessoas que não estejam sempre a olhar para aquilo que os outros têm, de alguma forma a invejar-lhes o carro, as roupas, a casa, os móveis, os eletrodomésticos. Sabem, queridos amigos, hoje isto é um problema sério. Cada vez mais o consumismo apela a este sentimento de que nós precisamos ter aquilo que os outros têm. E isto leva-nos a uma escravidão bárbara. Pessoas que vivem com cartões de crédito estourados, com financiamentos para aqui e para acolá, apenas para tentar mostrar um estatuto, uma capacidade de aquisição, um poder aquisitivo que muitas vezes não está ao alcance das suas próprias posses. Mas porque os outros têm, nós sentimos na obrigação de ter também. Porque os outros têm, nós sentimos na obrigação de dar aos nossos filhos as mesmas coisas que os outros jovens têm. E, queridos amigos, há um poder tremendo, um poder de educação, um poder de formação de caráter na maneira de nós sermos capazes de lidar com inteligência e resiliência com as próprias inevitabilidades da vida. Uma criança não tem um trauma irreparável se não tiver um tablet. Uma criança não perde a sua infância se não tiver um telemóvel de última geração. Uma criança perderá a sua infância se não tiver o amor dos seus pais. Uma criança perderá parte da sua formação de caráter se não aprender a ser obediente aos seus pais. Mas muitas vezes nós achamos que é mais importante os nossos filhos terem o que os outros têm, mesmo que nós não lhe possamos dar. E desta forma estamos a tentar, por vezes, à base do consumismo, à base da aquisição das coisas, de termos isto, termos aquilo, vivermos e preenchermos um vazio na nossa vida que só Jesus pode preencher. Não é com montes de coisas das quais nós possamos encher a nossa casa que nós vamos, de alguma forma, viver uma vida realizada. Não é com viagens exóticas a lugares impressionantes e paradisíacos que nós vamos resolver os nossos problemas pessoais ou familiares. Não é adquirindo mais bens ou tendo um carro novo que nós vamos ser capazes de superar os nossos sentimentos de inferioridade ou as nossas frustrações pessoais. Na realidade, querido amigo, nós só poderemos efetivamente ser mais felizes se aprendermos, como Jesus, a ser mansos e humildes. É por esta razão, querido amigo, que Jetro, com muita inteligência, dizia: escolhe homens que sejam tementes a Deus, homens honestos, homens verdadeiros e homens que desprezem, homens que aborreçam a avareza, o desejo de ter, o desejo de possuir, o desejo de amar mais as coisas e utilizar as pessoas. Porque, interessantemente, muitas vezes nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas, mas às vezes amamos os objetos e utilizamos, aproveitamos-nos das pessoas. E um juiz, alguém que tivesse funções na causa de Deus, na liderança do povo de Israel, deveria ser alguém que precisaria ter essas três características. Não precisava ser alguém erudito, não precisava ser uma pessoa com grande cultura, não precisava sequer saber ler ou escrever, apenas precisava ter estas três características: ser temente a Deus,
honesto e sincero, e aborrecer a avareza. E agora então, repare, querido amigo e prezado irmão, que Moisés vai implementar este sábio conselho. E desta forma o que é que acontece? Ele vai ser capaz, efetivamente, de encontrar o tempo necessário para fazer aquilo que realmente era a real missão para a qual Deus o tinha chamado, que era para ser um intercessor, um verdadeiro líder espiritual da nação. Ter tempo para estar com a sua esposa, ter tempo para estar com os seus filhos, para os inspirar, para os motivar a serem os homens que Deus o tinha ensinado a ser Ele mesmo também. E querido amigo, muitas vezes nós andamos demasiado sobrecarregados com trabalho. Muitos de nós trabalhamos em 2 frentes, em 3 frentes. Temos um trabalho aqui, temos um trabalho acolá. Estamos sempre a aceitar novas solicitações. Querido amigo, lembre-se de uma coisa. Em algum momento nós precisaremos aprender a simplificar a vida. Porque, a menos que isso aconteça, nós estaremos a pôr, provavelmente, em risco a nossa própria salvação. E é interessante que Jesus, em um determinado momento, ele vai dizer aos seus discípulos aquilo que está em Mateus, no capítulo 11, no verso 28 em diante. Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Certamente você conhece esse texto. E eu gostaria de aplicá-lo a esta mesma situação. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos amigos, mais do que trabalhar, mais do que fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, o Senhor nos pede que nós estejamos dispostos a sentar-nos aos seus pés cada manhã, cada dia, para aprendermos dele a mais importante de todas as virtudes, a virtude da mansidão e da humildade. Só assim, querido irmão e prezado amigo, é que você e eu poderemos ter a mente de Cristo. Poderemos pensar como Jesus pensava. Podemos olhar as outras pessoas com o mesmo olhar de amor com que Jesus as olhava. Poderemos ser capazes de dirigir aos outros palavras com o teor e com a motivação com que Jesus as pronunciava quando encorajava cada um daqueles que ia até Ele em busca de paz e em busca de sabedoria. Somente assim é que nós conseguiremos possuir a mente de Cristo de maneira que os nossos atos reproduzam eles também a forma como Jesus se comportava e se conduzia diante dos homens. Somente assim, vivendo e aprendendo o exemplo de Jesus Cristo, é que nós poderemos ser cristãos no verdadeiro sentido da palavra, permitindo que a vida de Cristo se reproduza em nós de uma forma tão fiel que quando a pessoa olhar para você ou para mim, não vai ver nem o Rui, nem o Manuel, nem o Joaquim, nem a Maria, nem a Antônia, nem a Joana, vai ver Jesus Cristo na sua vida. Vai ver um Filho de Deus caminhando sobre a terra, vivendo a experiência de ser um cidadão do céu. Por isso, querido amigo e prezado companheiro de jornada, você e eu que estamos no caminho para o céu, nós precisamos efetivamente tornar-nos imitadores do próprio Senhor Jesus Cristo, recebendo dele o seu exemplo. Você e eu, certamente, precisamos aprender a dedicar tempo de qualidade à nossa relação com o Senhor. Certamente temos a nossa vida cheia de muitas coisas que talvez não sejam absolutamente importantes nem úteis para nos levar para a eternidade. Por isso, se você é daqueles que está cansado e sobrecarregado, é o momento de ir a Jesus para depositar os seus fardos, as suas dificuldades nas mãos do Senhor e aprender a ser manso e humilde como Ele. Mas talvez você diga, pastor, mas como é que eu posso fazer isso? Eu digo-lhe, eu não sei. Eu não sei qual é a solução que Deus vai encontrar para que você possa diminuir o ritmo da sua vida, para que você possa desacelerar a corrida em que você se encontra. Mas coloque este assunto nas mãos de Deus.
O Deus que foi capaz de abrir o Mar Vermelho, será que não estará disponível para ajudá-lo na gestão da sua agenda? O Deus que foi capaz de fazer diariamente cair pão do céu, será que não poderá providenciar os recursos necessários na sua vida para que você tenha as condições de passar mais tempo com o Senhor? O Deus que providenciava água para dar de beber ao seu povo por 40 anos, será que não poderá Ele mesmo providenciar as condições para que você efetivamente tenha a serenidade para passar tempo de qualidade diante do Senhor? Faça esse teste com Deus. Siga este poderoso conselho que Deus lhe dá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça. É a minha oração. Amém.